Quando o assunto é o clássico entre Vasco e Flamengo, poucos momentos são tão lembrados quanto o chamado chocolate de Páscoa em 2000. Neste vídeo, vamos relembrar como aquele domingo se tornou um dos episódios mais marcantes do clássico, reunindo contexto, personagens e acontecimentos que ajudaram a construir uma narrativa única. Então já deixa o like aí, um comentário e bora pro vídeo. Vasco e Flamengo protagonizam um dos confrontos mais tradicionais do futebol brasileiro, conhecido como Clássico dos Milhões. Ao longo das décadas, os encontros entre os dois clubes sempre carregaram grande expectativa, tanto dentro quanto fora do campo. No ano de 2000, esse cenário não era diferente. As equipes se enfrentavam pela Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O jogo foi marcado para o dia 23 de abril, justamente um domingo de Páscoa. O Vasco chegava forte para a decisão. Sob o comando do técnico Abel Braga, o time contava com nomes importantes como Romário e Pedrinho. Do outro lado, o Flamengo também buscava o título e começou o jogo com iniciativa. O palco era o Maracanã, com mais de 50 mil pessoas presentes, em um ambiente típico de decisão. Mas antes mesmo da bola rolar, um elemento já indicava que aquele clássico teria algo diferente. Eurico Miranda, então dirigente do Vasco, decidiu distribuir cerca de 40 mil ovos de Páscoa para os torcedores vascaínos. A ação, que poderia ser apenas uma estratégia de aproximação com a torcida, acabou ganhando um significado maior depois da partida. Isso porque mais tarde Eurico assumiria o episódio com uma frase que ficaria marcada. Tomaram chocolate. Eu dei os ovos de Páscoa para a torcida e chocolate para eles. Essa declaração ajudaria a consolidar o apelido do jogo. Com apenas 6 minutos, Petkovic cruzou na área para Leandro Machado abrir o placar de cabeça. O início indicava um cenário equilibrado, mas o Vasco reagiu rapidamente. Aos 14 minutos, Felipe aproveitou um rebote e empatou a partida. Ainda no primeiro tempo, Romário marcou e virou o jogo. A partir desse momento, o controle da partida mudou completamente. Se o primeiro tempo terminou com vantagem vascaína, o segundo tempo transformou o jogo em algo muito maior. Romário voltou inspirado e marcou mais 2 gols, completando 3 na partida. O atacante, que enfrentava o Flamengo após anos, teve atuação decisiva. Sua participação foi central na construção do placar elástico. Pedrinho fechou a goleada ao marcar o 5º gol do Vasco. O resultado final foi 5-1, garantindo o título da Taça Guanabara ao Vasco, de forma invicta. Apesar do placar expressivo, o jogo também foi marcado por momentos de tensão. Após marcar, Pedrinho fez um gesto pedindo silêncio para a torcida adversária. Pouco depois, protagonizou um lance que se tornaria símbolo daquele clássico. Embaixadinhas próximas ao meio de campo. A atitude provocou reação imediata dos jogadores do Flamengo e gerou uma grande confusão. O jogo terminou com 6 expulsões, 3 para cada lado. Viola, Odivan e Alex Oliveira, do Vasco, e Luiz Alberto, Beto e Fábio Baiano, do Flamengo. Mesmo assim, nada diminuiu o impacto da vitória vascaína. Enquanto a tensão tomava conta do campo, nas arquibancadas a torcida do Vasco protagonizava uma verdadeira festa. Com os ovos de Páscoa distribuídos antes da partida e o placar construído ao longo do jogo, os torcedores passaram a entoar cânticos que reforçavam a narrativa daquele momento. Entre eles, um dos mais lembrados até hoje. A combinação entre resultado, contexto e arquibancada ajudou a transformar o jogo em um evento simbólico. Mas por que chocolate? A expressão chocolate no futebol é usada para definir uma goleada, especialmente quando envolve rivais. Sua origem é atribuída ao radialista Washington Rodrigues, o Apolinho, que popularizou o termo durante uma transmissão nos anos 80. Na ocasião, ele utilizou um trecho da música El Bodegueiro com a frase "Toma chocolate" para descrever uma goleada. O Nacional tinha dado um sacode do Vasco e veio jogar em São Januário e tomou um vareio de Bosque 4-1, uma coisa assim.
E tinha a música que eu gostava muito do Bodegueiro, do Nat King Cole. Toma chocolate, paga no que deve. E na hora que o Vasco fez o 4º gol, eu aí comentando, comecei a cantar, toma chocolate. E naquela época todo mundo tinha radinho de pilha no estádio, né? Aí eu comecei, toma chocolate, paga no que deve, toma chocolate. Aí a galera começou a cantar junto. Toma chocolate, paga no que deve. Com o tempo, o termo se consolidou no vocabulário do futebol brasileiro. No caso do jogo de 2000, a coincidência com o domingo de Páscoa e a distribuição de chocolates tornou o apelido ainda mais apropriado. Com o passar dos anos, o chocolate de Páscoa continuou sendo relembrado. Datas comemorativas, matérias especiais e confrontos próximos ao feriado costumam trazer de volta a lembrança daquele jogo. Isso mostra como determinados acontecimentos ultrapassam o momento em que ocorreram e passam a fazer parte da identidade de uma torcida. Aquele 5-1 não foi apenas uma vitória para o Vasco, foi um conjunto de fatores: o contexto da decisão, o desempenho em campo, as provocações, a atmosfera da torcida e os elementos simbólicos ligados à Páscoa. Tudo isso contribuiu para transformar aquele jogo em um dos episódios mais lembrados do clássico. No futebol, nem sempre são apenas os títulos que marcam época. Às vezes, é a forma como eles acontecem. E naquele domingo de Páscoa, o que se viu foi um jogo que, anos depois, ainda é lembrado pelo mesmo nome, o chocolate. E se você chegou até aqui, peço para você deixar o seu like e deixar um comentário. Tem algum outro jogo que marcou a história do futebol brasileiro? Deixa aí nos comentários. Peço também para você deixar a sua inscrição aqui neste canal, porque ajuda bastante esse canal, beleza? Até o próximo vídeo!